Oi, gente, boa tarde, né? Então, hoje a Boa gente vai tarde. dar continuidade ao que a gente estava estudando. Então, a gente parou no milagre número 11 e hoje a gente vai dar continuidade ao milagre número 12, do capítulo 1, o significado dos milagres. E aí, quem vai ler o milagre 12 para nós é a Márcia. Por favor, Márcia. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Legal. Alguém quer falar, comentar? Não tem. Milagres são pensamentos. A gente pode começar. O que vocês entendem aqui, como a Márcia disse? Milagres são pensamentos. Kátia. Pelo que eu estou conseguindo compreender aqui, ele está falando da parte física e da parte espiritual. Que ele, né, pensamentos, né? Milagres são pensamentos. Aí ele fala de níveis, né? Baixo ou corporal, né? Espiritual. Mente, né? Da mente. Será que não é isso, Sara? Eu não sei mesmo, não sei. Se a gente pegar lá, milagres são pensamentos, né? Assim, eu vou colocar o meu ponto de vista só sobre essa frase, a outra a gente vai para frente um pouquinho. O curso em si, ele ensina que nós temos que mudar a nossa mente, né? Que existe uma mente certa, que seria a mente unificada de Deus, e uma mente errada, que seria essa mente do medo, que está ligada aos defeitos, o ego, o completo, o pensar de forma ininterrupta, sem muitas vezes até conexão ou lógica qualquer. Bom, o que acontece? Quando a mente certa está atuando em nós, o que pode ser, botar assim, pode se tornar uma coisa diretamente proporcional, ou seja, está ligado diretamente ao milagre? O pensamento certo. Por isso que milagres são pensamentos. Consegue? Eu entendi assim, né? Ou seja, quando você olha uma cena qualquer, né? Vamos dizer assim, de um irmão, né? Agora a gente vai conseguir entender, né? O do irmão, assim, que aí é qualquer um, né? Que nos tira do sério, né? Ou seja, o pensamento vai acontecer algo internamente, né? Aí é a hora que o pensamento certo, que é ligado à mente do Espírito Santo, que é ligado a essa ideia de se estar olhando, como testemunhando aquilo que você vê, quando a gente olha aquilo e usa a mente certa, né? Usa as ferramentas, né? Pede para o divino, pede perdão, ou seja, a gente vai se entendendo mais ou menos como é que pratica isso, né? Há o milagre. Então, por isso que pensamentos são milagres. Então, isso é uma forma certa de usar a mente. É assim que eu entendi. Então, se vocês querem explicar diferente, senão aí a gente faz pensamentos, né? Pensamentos podem representar o nível mais baixo. Vamos tirar o corporal aqui, tá? Ou o nível mais alto. Aí ele fala assim: da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Aí, se colocar o nível corporal, aí a gente pode botar o corporal quando o que a gente entende separação. Quando a gente está separado de Deus, a gente pensa que tem um corpo. Valeu. Agora sim. Entende? A gente não pensa que a gente é esse corpo ele quer brigar, ele quer xingar. Vamos botar a ideia, é só a gente sentindo como é que é, porque aí a gente começa a sentir a ideia de como é que o corpo, todas as relações negativas, irmã, né?
a gente está com raiva, o corpo começa a balançar, papapá, não é assim que a gente vive dentro, né? Às vezes do lado de fora. Então, isso é o nível mais baixo da experiência, né? Que seria o pensamento. Ou, ao contrário, o nível mais alto qual é? Quando a gente se lembra que é um serzinho, né? Ser espiritual, a gente pede perdão, né? Eu estou fazendo uma brincadeira para a gente se sentir igual, assim, né? A gente pede perdão do nosso Senhor, né? Aí é uma experiência. Ou seja, é que ele fala assim: um faz o físico e o outro cria o espiritual, né? Então, aí ao mesmo tempo as duas coisas vão estar acontecendo. O nosso corpo ele vai estar mais calmo e mais tranquilo. Então, ele vai estar em ligação com o espírito, né? É mais ou menos assim que dá para contar a historinha que eu entendi aqui, né? Agora, se vocês querem explicar, eu dei uma viajadinha, né? Mas, assim, se vocês quiserem explicar de um outro jeito, fica. Não? Vocês querem continuar? O outro milagre? Então, por favor, Kátia, lê o milagre número 13 para nós. Número 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Muito legal, né? Alguém quer fazer um comentário? Então, eu vou fazer assim, vou botar a primeira frase. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alternam a ordem temporal. Vamos fazer a frase ao contrário, tá? Porque aqui, ó, quando ele fala assim, ó, milagres são tanto princípios como os fins e assim alternam a ordem temporal, né? Tentem gravar a frase para quem não está no livro. Agora a gente vai para a última frase do mesmo parágrafo. Ele fala assim, ó, eles desfazem o passado, né? No presente e assim liberam o futuro. Vocês conseguiram entender agora a ordem do que eu falei? Conseguiu, Kátia? Sim, consegui entender. Conta para nós aí como é que você entendeu. Eu entendi o que você falou. Porque você disse assim, né? Cadê onde é que eu marquei? Milagres são tanto princípios como fins. E assim alterna a ordem temporal. Alteram a ordem temporal. Né? A ordem, né? Aí ele fala assim, aí a última frase ele fala assim, eles, né, os milagres, desfazem o passado no presente. Entendeu? E assim liberam o futuro. Ou seja, o milagre em si, princípios e fins não existe, eles alteram o tempo. Quando, por exemplo, né, você está num momento X e você se dá conta de uma memória do passado, um ressentimento, uma amargura do passado, né? A gente já entendeu que isso são mágoas e são ilusões, mas não quer dizer que elas não batam na nossa porta, não é verdade? A gente ainda tem, aí eu saio lá com outro, né? Uma linha. Vou botar uma linha para não ficar mais fácil, que nem assim uma coisa que dá para a gente, né, ir para frente. Bom, quando você olha essa mágoa, você olhou para o passado, mas você está olhando para essa mágoa no presente, né? Aí, por isso que fala que aqui, ó, são sempre... Aí, agora eu vou continuar assim, ó. São sempre afirmações de renascimento, não é? Porque você vai poder renascer daquilo ali, porque aquilo ali é uma coisa que está no seu passado, que você pensa que é você mesmo, que você acha que aquilo é verdade. Aí, o que acontece? Você olha para aquela ilusão, né? Que muitas vezes são ilusões dolorosas, cavernosas, que a gente tem vergonha de olhar. Isso, gente, se sintam nus porque é ótimo, né? Ou seja, a gente se sentiu nu.
O que acontece? Aí ele fala assim, ó, são sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder. Aí ele fala assim, mas realmente o que acontece? Avançam. Agora vamos ler tudo de novo. Eu contei a historinha, né? Aí ele fala assim, ó, milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal, né? Ou seja, já entendeu que o milagre ele não tem tempo, ele está na eternidade. Você está fora dessa linha do tempo que a gente entende como o tempo do relógio. Aí ele fala assim: são sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Por quê? Eles, os milagres, no caso, desfazem o passado no momento presente. E assim, o que faz? Libera um futuro. Conseguiu entender a ideia? Alguém quer dar um exemplo para ver se eu me fiz entender? Que está todo mundo fazendo assim, assim. Presente e assim libera um futuro. É um exemplo, pode ser fictício, de qualquer pessoa. Pode falar, Kátia. Então, digamos que eu tenho uma mágoa, uma besteira lá que uma pessoa me fez há 10 anos passado. Aí eu olho aquilo, eu fico lembrando daquilo e fico dizendo, pois é, né, a pessoa fez aquilo para mim. E eu não consigo esquecer. Primeiro que já tem um apego aí à mágoa, né? Fiquei olhando para isso, na hora que eu falei essa frase, né? Então, quando eu olho com outros olhos, por exemplo, mas a pessoa estava inconsciente. Aí o passado se desfaz. O passado se desfaz, porque ele diz assim, eles desfazem o passado no presente. Então, eu vim para o presente, eu tomei consciência, não, mas a pessoa não estava consciente, sabe? Aí aquilo sai de dentro, porque vai fazer o quê lá dentro? E assim, eu estou liberada para o futuro. É mais ou, é Mais isso, ou mas menos. isso não é isso. Só que você não usa esse processo tão mental. Sim, Você está dando um tem exemplo que, mental, mas entender que isso é, segue o fluxo. isso mesmo. Né? A ideia é essa, né? Eu, Você vai percebendo todas essas percepções equivocadas e sim, você vai, como a gente falou antes, que milagres são pensamentos. Então, esse pensamento que você sugeriu, ela estava inconsciente, você não vai pensar. Com o tempo, no início, até a gente consegue pensar um pouco, mas depois você só vai entender que é inconsciência. E você perdoa. É nessa ideia, o fluxo é esse. Por isso que vem do passado para o presente e muda o futuro. sabe por que eu falei assim? Porque eu faço isso assim, ó. Quando eu me lembro de alguma coisa lá do passado, aí eu trago aquela coisa para o presente, né? E claro que eu entendo, tudo bem, eu estava inconsciente. Daí eu fecho meus olhos, procuro um primeiro momento que eu tiver, fecho meus olhos, me aquieto, né? Aquela coisa vem de novo. E depois, quando eu abro os olhos, eu não estou sentindo nada. No sentido de eu posso até olhar para o passado, mas a visão já é diferente. Sim. Né? Entendo? A ideia seria essa. Sim, sim. Não é Kátia que faz, a mente de Kátia. Verbal, né? Não é isso, não. Está inconsciente. Não, eu estou comentando isso Sim. porque no início a gente não sabe direito bem como é que funciona. Então, muitas vezes nós podemos começar a conversar com aquilo que a gente está querendo fazer de, entre aspas, de bom para nós. Aí o ego entra pela porta dos fundos, ele pega o ensinamento que a gente compreende e usa ele finge que está usando a nosso favor, mas na verdade ele está só nos levando a continuar no erro. Né? Porque o que acontece? Vamos pegar o exemplo que a Kátia deu. Essa pessoa que, porventura, ela tinha uma mágoa. Aí passa uma semana, ela encontra num supermercado com a pessoa da mágoa. Se a gente não perdoou aquela mágoa, ou não está realmente interessado em buscar o perdão daquela mágoa, quando a gente encontrar a pessoa, a gente vai sentir aqui dentro o ego. Né? É nessa ideia.
Então, esses são termômetros, né, que a gente pode ter da ideia de que se a gente realmente está conseguindo entender a ideia do perdão, né, ou se a gente ainda está sendo manipulado de alguma forma por algo interno nosso. Aqui a coisa é assim, é o judô da mente contra uma mente errada, uma mente certa contra uma mente errada que está aqui habitando a gente desde que a gente, entre aspas, se deu conta que pensava, né? Nessa vida, né? Não estou nem falando para trás. E aí agora a gente está se refazendo. E se refazer é igual aprender a engatinhar, a comer. Tudo aquilo que nós aprendemos, né, como criança, é o mesmo processo. A gente vai ter que aprender a olhar com esses olhos do ser, porque quando criança, o papai e mamãe ensinou, né, botar papai e mamãe, porque todo mundo teve, alguém criou, mas pode não ter sido papai e mamãe, mas né, quem criou. Olha lá o copo. Pega o garfo. Né? Não é que né, faz parte algumas coisas da capacidade de sobrevivência nossa, aprender a comer, algumas coisas. Mas o que eu quero dizer é a forma que a gente foi olhando para isso. Então, a gente vai aprender a desfazer tudo isso, gente. Vai lá, Kátia, por favor. Então, né, vamos dizer que coincidentemente, né, porque de fato eu não tinha lido o livro, essa parte, hoje, né, 2 horas da manhã eu acordei. E eu já acordei agoniada com uma lembrança, né, de algo que aconteceu comigo faz um pouquinho mais de um ano só. Aí eu falei, nossa, mas tô carregando esses tempos todos, como é que eu faço, né? Aí eu não quero ficar assim, eu não quero sentir isso. Aí eu visualizei a pessoa lá, né, que é uma pessoa, né? E aí veio essa frase para mim mesmo, né? Falei, eu perguntei para mim, quem que está mais inconsciente aqui? Sou eu ou a pessoa? Porque eu tenho acesso a isso tudo. A pessoa não tem, ela está presa. Aí eu voltei, estava um frio daqueles que estava gelado. Aí eu voltei para a cama, me deitei, falei, agora fique acordada e entregue-se a Deus. Foi como eu falei para mim, tá? E aí veio a lembrança. E foi muito bom ver aquilo se dissolver. Foi muito bom. Aquilo acontece na hora, sabe? Foi interessante porque eu fiquei... Aí depois eu fui repousar, fui dormir, né? Aí eu despertei de manhã do sono, me lembrei, o sentimento é outro, agora depois do almoço me lembrei de novo. Não existe mais, aquilo lá já foi. É muito interessante, sabe? Experienciar essas coisas, porque de fato não é Kátia mesmo quem faz, né? É o ser em Kátia quem faz. Sim, a ideia é essa, você vai entrando... E aí, esse tipo de coisa que a gente vai se permitindo fazer, porque no início a gente não sabe mesmo. A gente é aprendendo. É uma vida nova, gente, em todos os sentidos. Então, é uma forma da gente é uma confiança entre nós e o nosso ser, né? Algo dentro de nós passa a confiar em si mesmo e na parte divina, que acaba sendo a mesma coisa, né? Porque vê que funciona. Quando a gente começa a ver que funciona, começamos a depositar a nossa fé nisso, devagar, né? Aí a ideia que a gente entende, a ideia até um pouco a palavra fé em si, porque a fé ela não é, usando a expressão, né, fé cega, né? A fé é diferente, né? Aí fica a sensação essa que é a ideia da separação, ela vai ficando de forma devagar distante. Ou quando ela vem, né, e nos pega, a gente sabe para onde ir quando se sente separado. Seria mais ou menos essa ideia, né? Porque durante um bom tempo ainda a gente vai ter rompantes de separação, pode ter a separação em si nos pega, né? E a separação inclui aqui todo o aspecto psicológico, né? Por favor, Márcia. Eu posso fazer uma pergunta que tem a ver e não tem a ver com o assunto? Fique à vontade.
Se a gente, no exemplo que ela citou, a Kátia agora, que teve a lembrança e foi lá, voltou, se a gente fosse trabalhar o Ho Oponopono, às vezes eu fico na dúvida, a quem você se dirige? A você mesmo, a seu ser, a divindade? A pessoa não é, porque a pessoa é a pessoa, isso aí eu já matei. Agora, a quem você vai trabalhar o Ho Oponopono? Você fala, me desculpe, me perdoe, eu te amo, sou grata para quem? Então, assim, vamos lembrar rapidamente, assim, né? É que no Ho Oponopono também tem as três forças: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o aspecto igual, assim, né? É uma ideia semelhante, né? O Ho Oponopono fala em limpeza de memórias, aqui no Hussein se fala o perdão. Eu estou fazendo comparação, mas não é para comparar assim coladinho, gente. É para entender a ideia, a pergunta da Márcia, né? Então, na verdade, no Ho Oponopono nós temos uma criança interior. E aqui ela poderia ser representada pelo nosso Cristo interno, né? Quando você está em sofrimento, a gente fala que a sua criança interior está em sofrimento, não é? Vamos fazer um exemplo assim. Quando a gente também está em sofrimento, quem é que está na cruz? O nosso Cristo interno. Então, são esses dois aspectos. Aí, o que acontece? A gente se dirige, eu não vou lembrar o nome, né, em havaiano, né, que seria o aspecto de uma mãe que cuida do filho, da criança interior, o mesmo é o Espírito Santo que cuida do filho aqui do Cristo. Ou seja, são essas três forças. E aí é que acontece, a gente se dirige como criança, né? Eu não saberia, né? Mas essa força se move, né? Porque percebe o sofrimento da criança com a ajuda dessa mãe, né? É como se fosse um pedido de segurar a mão. Ela se dirige ao pai, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, né? E aí o pai que leva, no caso do Ho Oponopono, as súplicas para o superior. É mais ou menos o que acontece aqui. Né? Por isso que às vezes é difícil quando a gente lê esse livro, porque a gente às vezes não sabe se está falando do Cristo, do Espírito Santo ou do Pai, ou de Deus, né? Mas é tudo, os três forças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a mesma representação, né? Então, assim, no final, eu penso que isso vai se tornar algo íntimo. Se a gente vai entrar para dentro e pedir um perdão para si mesmo, se é um perdão para algo que nós estamos vendo aqui dentro, ou então, às vezes, algo que nós estamos vendo lá fora. Eu acho que todos esses três movimentos, eles acontecem ao mesmo tempo. E a gente vai entender que é uma força, que é esse nosso espírito, que tem essas três forças a seu auxílio, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou os três aspectos da criança interior, a mãe e o pai, que eu não lembro o nome havaiano, no Ho Oponopono. É isso que eu entendo. Então, quem aí também conhece um pouco de Ho Oponopono, se quiser, né, se a Márcia quiser fazer mais alguma pergunta, porque é mais ou menos assim que eu entendo. Eu não lembro muito da explicação teórica, né, do Ho Oponopono, né? Mas é mais ou menos isso. É isso que você falou, Sara. É. Você só usou suas próprias palavras, mas é exatamente isso no Ho Oponopono. E aí, Márcia, que ficou mais alguma dúvida? Então, a gente se dirige a uma trindade, seria isso? É que a gente, eu não sei te explicar se a gente se dirige a uma trindade. Poderia, tipo, essa trindade ela vai estar ali, entende? Então, assim, vamos botar assim: tem horas que eu falo com o Espírito Santo. Vamos pegar o exemplo do livro aqui. Tem horas que eu falo com o Espírito Santo. Tem horas que eu falo com Cristo. Tem horas que eu falo com o Pai e tem horas que eu falo com Deus. Embora, para mim, eu esteja falando com o mesmo aspecto. É como se eu fosse em departamentos diferentes, em partes internas minhas diferentes, porque essas três partes, essas três forças estão dentro de mim, e eu precisasse, às vezes, de uma ideia, de uma vontade maior, então, às vezes, eu preciso do Pai, né? Às vezes, a criança lá, que seria o Cristo, está lá num sofrimento danado, eu vou lá, né? Ou, às vezes, eu estou perdido, que nem uma barata quando acende a luz, eu peço para o Espírito Santo. O Ho Oponopono seria mais ou menos na mesma ideia. Quando a gente sente a nossa criança interior ferida, né, que é o nosso Cristo que está lá na cruz, a gente vai lá acolhê-la, né? Ela está sentindo uma mágoa, um sofrimento, botar que nem uma criança mesmo. Aí, às vezes, a gente precisa dessa mãe para acolher essa criança, ou para nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos abraçados por ela.
né? Às vezes a gente precisa de levantar e tomar vergonha, né? Aí a gente pode falar com o pai, né? Botando a ideia de forças, né? Porque a gente tem essa imagem, o masculino é forte, o feminino é delicado, né? Então é nessa ideia, né? Não é fazendo coisas fixas, mas isso é algo da nossa domesticação. Isso aí é milenário, ou sei lá, se não tem milhões de anos, né? Porque todo mundo nasce de algum lugar. A maioria das pessoas tem um pai ou uma mãe, né? Tem uma força que gerou aquilo, criou um terceiro que é nós, né? Pode falar, Kátia. Interessante é que o Eckhart Tolle, né? E ontem ainda estava ouvindo, ele fala que na questão do Ho'oponopono, aqui na questão do curso em milagres, ele está falando a respeito do curso em milagres, Eckhart Tolle, e ele fala assim que às vezes é um pouco, não foi essa palavra que ele usou, mas dificultoso, para mim, no caso, porque lá só fala em pai. Aí a gente chega aqui, daí vê o Marco, a Sara falando mãe divina, ser, mas é tudo a mesma coisa. Eu penso assim, sabe? É o ser em nós, né? Que representa tal coisa naquele momento, né? Para mim é mais fácil falar mãe divina, tá? A gente poderia... É que assim, né? O livro, assim, a forma que o Eckhart Tolle fala que se você tem problemas em que você nunca... Quando você lê textos e ouve histórias e não tem a presença feminina, então pode ser que você tenha problemas com este livro. No caso aqui, Um Curso em Milagres. Eu não sei se todo mundo já viu esse áudio dele. Eu acho que tem lá no canal do Marco. Tem, né? e é muito Entendeu? Bom, o que acontece? Para eu resolver isso, eu escuto isso sem gênero. Deus não é ele nem ela, o Pai não é ele nem ela, o Espírito Santo não é ele nem ela, o Cristo não é ele nem ela. Então, assim, é como eu resolvo dentro de mim. No início, eu tinha uma dificuldade com o tal do Espírito Santo, porque, para mim, a força do Espírito Santo, né, o que rege a ideia do Espírito Santo, ela é feminina. Aí fala o Espírito Santo. Aí você, né? Ou seja, dentro de nós, principalmente porque a gente tem uma língua portuguesa que tem muito masculino e feminino, né? A nossa língua dá gênero para tudo, praticamente tudo, né? Então aí eu tinha, agora eu já estou mais, estou tentando fazer esse vínculo, né? Sem ter que pensar, não, mas é masculino, não, entendeu? Porque dentro ainda fica. Porque como o Espírito Santo dentro da minha pessoa, né, tem essa própria ideia, né, que é o aspecto da força feminina, né, ou do yin, ou do positivo, do negativo, no sentido do mais tranquilo, né? Eu tinha dificuldade, mas hoje eu já superei bastante. Mas eu entendo, sim, embora o livro não fale isso, mas é o que eu consigo. Aí a ideia de que cada um tem os seus símbolos. Por isso que a gente vai entendendo que cada um aqui vai tendo uma compreensão particular. Né? Algumas coisas são fixas, né? Como fala lá, você não pode mudar o currículo. Você não vai trocar a palavra de pai para outro nome. Você não vai trocar a palavra Espírito Santo para outro nome, ou Deus, ou qualquer outras coisas que tem aqui dentro, né? Mas a forma que você vai entender isso e perceber isso, ela vai ser de certa forma particular, entendeu? Por exemplo, é a mesma coisa que fala. A paz de Deus. Nós estamos aqui em 6 pessoas. Se nós pudéssemos conseguir descrever ou criar uma imagem da paz de Deus, seriam 6 descrições e imagens diferentes da paz de Deus. Mas estamos falando o mesmo idioma. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, cada um, aqui nesse pedacinho das 3 forças primárias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu penso que cada um pode ficar com o seu próprio conceito pessoal, porque isso não vai diferenciar. Porque o importante é entender que o Espírito Santo é aquele que nos direciona, é aqueles que nos auxiliam. O Cristo tem a ver conosco, o nosso ser, o nosso íntimo, né? O Pai seria aquela ligação mais presente com o Criador, mais ou menos isso. Aí a forma que a gente vê cada coisa dessa é pessoal. É assim que eu penso que fica fácil para todo mundo. Agora, se alguém quiser fazer um comentário diferente, né? E eu também não sei se começou numa coisa, já estamos em outra, né? Mas assim, se a Márcia entendeu, né? Ou se ela que poderia ser coisas, elas são muito, muito semelhantes, mas ao mesmo tempo não são iguais em quase nada, né? Porque são histórias diferentes.
né? A criança interior, ela lá no Havaí, eles tinham outra vida, outra história, outra forma de ver o mundo, né? Talvez a criança interior deles fosse um havaianinho de sainha, né? Se fosse botar, né? O nosso Cristo é aquele que, lamentavelmente, está na cruz, né? Entende? Eu não sabia quem me dirigir, né? Eu estou há uma semana trabalhando o Ho'oponopono na caminhada. Uhum. Aí chegou um dia que eu falei assim, alguém está me ouvindo, eu tenho certeza, olha, me perdoe. Então, mas isso... Porque eu não sabia onde direcionar. Eu costumo, quando eu não sei como usar uma ferramenta legal, assim, eu costumo pedir auxílio. Preciso de auxílio. Aí, nessa hora, eu vou para o chefe. Né? Brincando assim, eu vou ao criador e falo, eu preciso que você me oriente como eu vou entender isso daqui. Para quem eu tenho que me dirigir? Para onde eu tenho que olhar, entende? Para que daí, devagar, algumas coisas vão acontecendo, né? Isso pedir e, ao mesmo tempo, saber que ele vai fazer por você. Então, você tem que ficar olhando, né? Tipo assim, pedir sabe, e tirar férias, né? Tipo, tirar férias. Não, férias no sentido de vou me esquecer da vida? Não. Então, aí ele vai acabar te entregando a forma. Seja ela alguém fala para você, ou você tem uma inspiração, ou você lê alguma coisa. É sempre assim que acontece. Mas você tem que pedir, receber e aguardar chegar a informação. Às vezes ela vem a jato, às vezes demora uns dias, né? Isso é muito... Tá? Então é isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Não? Oi, Fernanda, tudo bom? Então, ô Nerilene, você vai querer ler ou você quer que eu leia? Quer ler? Aí você lê o 14. Milagre dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Ele começa uma afirmação e aí o cérebro nosso não está acostumado a ler dessa forma, afirmando, negando, depois contradizendo. Mas vou botar assim, ó, milagres dão testemunho da verdade. Penso eu que não há dúvida sobre essa frase aí, né? Ninguém tem essa dúvida mais, né? Daí ele fala assim, ó, são convincentes porque surgem da convicção, né? Acho que também não há dúvida. Ou ficou alguma dúvida dessa frase? São convincentes, porque surgem da convicção, né? Convicto. Você fez aquilo ali, né? Você usou a ferramenta, você sentiu, como a Kátia disse, aquela sensação ruim dentro, a mágoa, o ressentimento, a raiva, aquilo que você perdoou, aquele momento de percepção ilusória que você notou e você pediu perdão, sumiu. Então, você ficou convicto de que aquilo foi um milagre. Aquilo deu o seu resultado. Daí ele fala assim, sem convicção, daí ele fala assim, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Isso aqui é o mesmo que o 12, gente. Milagres são pensamentos. Aí ele fala assim, ó, sem convicção deterioram-se em mágica. Vocês já entenderam aqui que mágica para eles é no sentido de ilusão. Que nem o mágico tira o coelho da cartola, a mágica aqui ela tem esse significado, né? Porque a gente tem alguns de nós entram no lúdico, o mundo da magia, né? Pensa que como aquela coisa entre aspas positiva ou boa. Aqui a mágica, a palavra mágica, né? No livro ela é no sentido de que ela não é positiva, porque ela é ilusória. Aí ele fala assim, ó,
sem convicção, né? Sem ter a certeza dentro, deterioram-se em mágica, ou seja, em ilusão, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente, entendeu? Quem não faz uso da mente certa. Agora vamos botar aqui a palavra certa, aqui, ficar mais fácil. Ó. Sem convicção, deterioram-se em mágica, né? Ou seja, aí ele fala assim, que não faz uso da mente certa e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Deu para entender? Então, vou ler de novo. Ó. Milagres dão testemunho da verdade. Ou seja, a verdade, lembra, a verdade ela não tem oposto. Verdade é verdade. Embora a gente fale verdade e mentira, a verdade de Deus é a verdade de Deus. Entende? Tem a verdade e a mentira do nosso. Entende? Na verdade, no amor de Deus, na verdade de Deus, e em Deus não tem oposto. Então, aqui é a verdade verdadeira. Se existe uma verdade verdadeira, entendeu? Né? Assim, são convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, ou seja, a gente às vezes pensou que perdoou, mas não nos auto-enganamos, ou fomos enganados, ou não fizemos bem o que tinha que fazer, né? Botando assim, cada um acha como que não aconteceu dentro de si. Aí ele fala assim, deteriora-se em mágica, deteriora em ilusão. Aí, como falei, vai lá, encontra no supermercado e lá vem a raiva, a mágoa, o ressentimento por ter visto a pessoa. Ou seja, lá está a ilusão. A gente só pensou que usou o poder da mente certa, a ajuda do Espírito Santo, né? Portanto, destrutiva. Porque aí às vezes, a gente, né, como se diz, pega com as calças na mão e, às vezes, pode até ser ruim, né? Ou melhor, é o uso não criativo da mente. É isso. Ficou mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Muito bem explicado. Márcia, você leu 15, por favor? Leia. Vamos lá. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Ó, eu vou ler o primeiro. Fica tudo embolado. Cada dia deve ser devotado aos milagres. Eu penso que essa frase deu para entender, né? Ou seja, a gente pode entender que cada dia, né? Cada momento, cada instante, cada segundo da nossa vida deve ser devotado ao milagre, porque o milagre tem a ver com perdão. Então, a gente tem que se lembrar de si o tempo inteiro. Cada dia deve ser, ou seja, o milagre passa a ser a nossa profissão. A nossa profissão milagreira, entendeu? É brincadeira, assim, né, gente? Né? Aí tá. Aí ele fala assim, ó, o propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. Quando vocês ouvem essa ideia do tempo. Eu entendi como o propósito do tempo é agora. Que você falou, né, nesse agora há pouco, a cada minuto a gente deve estar se ligando nisso aí, né? Então, Tá, o propósito do tempo, eu entendi desse jeito, tá? Tá, mas aqui é o tempo. É a linha de tempo de vida. Entende? Então, assim, fulano X nasceu dia tal e vai morrer dia tal. Então, ele tem uma linha de tempo, né? Porque nós temos o quê? Um corpinho. Ou seja, então ele fala assim, o propósito do tempo, do corpo, no caso, do tempo que esse corpo tem nessa planeta aqui, nesse momento presente, é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo como
construtivamente. Como é que nós usamos o nosso corpo? Ou não usamos? Com o quê? Quem é que normalmente atua na nossa mente do corpo? A mente errada, né? E aí esse tempo, ele é um tempo do quê? Da dor e do sofrimento. Porque a gente não faz o quê? Não usa o tempo como construtivamente. Entende? Não é assim que a gente, antes de entender um pouco do que nós estamos conversando aqui, nós vivíamos a nossa vida? A gente era ligado ao tempo, a um tempo do passado, uma projeção do futuro, vivia em quê? Em sofrimento. Muitas vezes sofrimentos emocionais, que a gente pensava, né? E às vezes sofrimentos do corpo, né? Do corpo no sentido de uma doença, de ter que trabalhar demais, de ter que ficar cansado demais, né? De tudo demais, né? Demais no sentido aí, botando, né, negativo no sentido de que o ego está usando o corpo com a mente errada, dentro de uma linha de tempo. Então, quando a gente é aquele negócio, a gente não é educado, você criança, quem é que você vai ser quando crescer? Aí você corre para ser quem é que você... Aí você cresceu e não cresceu muito, mas aí não consiga... Aí quando você não sei o quê, no final aposentar e um dia, né, deixar de ser quem? Esse corpo. Ou seja, essa domesticação, ela está aqui. Esse é o tempo. Então, o tempo tem que ser feito, usar construtivamente. Aí ele fala assim, ó, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim, que eu acho que eu consegui explicar aí. Que esse é entender que aqui é a escolha. Este corpo tem ele pode servir, né, a um só Senhor. Ou ele serve a Deus, ou ele não serve a Deus, né? Quando ele serve a Deus, ele vai ter esse propósito, né? Ou seja, ele vai ter um fim, ele tem um motivo. Aí a gente entende o que a gente está fazendo aqui. Devagar, né? Não, eu não estou, só perdão. No início a gente fala, mas perdoar, né? Até quem lembra aí do desaparecimento do universo, o Gary já estava não sei quanto tempo falando assim, gente, eu sou o garoto perdão, né? Ou seja, mas depois, com isso perdoar, vem outras informações internas. Vai aparecendo um pouco melhor a ideia de quem nós verdadeiramente somos. Daí ele fala assim: o tempo cessará, né? Quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Então, o que acontece? O tempo cessará, e a ideia de que o momento, como a Cátia chegou, aí o momento presente ele é mais constante. Então, a gente não vai mais preocupar-se com um futuro possível ou um futuro projetado ou com o que aconteceu no nosso passado. Porque o tempo não existe mais. A gente vai ter a ideia de tentar viver no momento presente, que seria a ideia da eternidade, de estar no aqui e agora. Tudo acontecendo e nós ali naquela linha temporal, um corpo numa linha temporal, mas o espírito atemporal. Ele não está ligado a essa linha da mente errada, que pensa que é um corpo, né? Que é o corpo, que é o seu carro, que é o seu trabalho, que é o seu sofrimento, que é as suas mágoas, seus ressentimentos, ou seja, toda essa coisa toda, ela vai se dissipando. Eu entendo assim. Então, se alguém quiser fazer uma colocação. Não, gente. Acho que eu estou falando muito hoje, hein? Você está muito inspirada hoje. Boas colocações. Pois é, mas é um grupo de estudos, gente. Graças a Deus. Hoje, todos os dias. A gente precisa de mais inspirações, né? Então tá. Então, Kátia, lê o 16, por favor. Sim. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles, simultaneamente, aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe.
Acho que essa parte é muito legal. Alguém quer fazer o comentário? Não, eu quero que você comenta, se você quiser. Aí fala assim, ó, milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Vocês já se deram conta disso? Como é que vocês dão e como é que vocês recebem as coisas, tanto ruim ou boas, botar assim, para ficar mais fácil da gente começar a conversa, né? Porque o bom e o ruim não existe, mas na ideia, um elogio ou um desagrado, um xingamento, né? Ou coisas, adversidades da vida, essas coisas. Ou fazer algo pelo próximo, ou por si mesmo. Vocês já pensaram sobre isso? O que é isso? Então fala assim, ó. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Sim, que é tão bom dar como receber, né? Saber receber também, não? Sim. É como diz aquela meditação do Joe Dispenza: dar e receber são a mesma coisa. Sim, isso aí. Mas vocês conseguem entender? É isso que eu queria. Foi ótimo, mas vocês conseguem sentir isso, que dar e receber dentro de você é a mesma coisa? É isso que eu quero saber. Eu sinto assim, né? Eu consigo. Hoje em dia eu consigo. Ótimo. Sim. Posso falar? Sim, pode, por favor. Então, quando eu dou, aqui dentro da ordem que está, né? A ordem de colocação, eu já estou aberta para que algo bom aconteça, né? É por isso que ele diz assim... Cadê, meu Deus do céu? São instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Daí me veio a lembrança da oração de São Francisco, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? Quando eu li essa parte aqui a semana passada, eu pensei dessa maneira, sabe, Sara? Eu senti, assim, assentou em mim, né? Eu preciso ter a iniciativa de fazer o meu trabalho comigo. E aí eu estou dando. E automaticamente eu vou receber. É assim que eu sinto, sabe? Mais alguém quer falar alguma coisa? A parte do que você disse. Alguém a mais? Não, não. Parte do que você falou, Kátia, é mais ou menos isso, mas vamos ir mais acima, subir uns degraus. Quando uma pessoa ela é curada de uma doença grave, como o Dr. Joe, o que vocês acham que aconteceu com ele? Por que aconteceu a cura? Acho que foi a força do amor dele, né? A vontade dele querer ficar bom, do ser dele. Mas o que estava acontecendo dentro do ser dele naquela hora? Como é que estava o ser dele? Aberto para... Estava aberto para receber, não? Então a ideia é essa. É por isso que dar e receber é a mesma coisa. Entende? Eu posso pedir, dar ao Criador o pedido de uma solução, mas eu tenho que estar aberta a receber a solução. Essa é a ideia do fluxo, por isso que dar e receber. Da mesma forma, a gente pode colocar isso na vida diária. Quando eu começo a fazer o perdão, entrego a ideia do perdão, eu também recebo o perdão. E, ao mesmo tempo, eu dou o amor, ou seja, recebo o amor. Aí a gente vai entendendo que não existe opostos em dar e receber. Só existe o momento presente, o aqui e agora. Daí ele fala assim, ó. Eles simultaneamente aumentam a força do doador, né? E suprem a força de quem recebe,
Então, eu pedi ao doador, Deus, a cura, a solução, automaticamente a força do Criador desce a mim e eu recebi a bênção, né? E aí, ao mesmo tempo, eu vou sentir a gratidão e vou emanar a gratidão para cima. É um fluxo constante, por isso que a ideia é que uma pessoa que ela vai despertando consciência, ela é sempre grata, porque nunca falta nada, tudo que ela precisa está ali naquele momento presente, de acordo com o que ela vai fazendo as coisas. É nessa ideia que eu entendi, né? Embora o que a Kátia disse, né? Essas coisinhas elas fazem parte do conjunto, né? Na verdade, isso, né? Mas a ideia é que não aprender a não ter a dualidade do dar e receber, aprender a ter a sensação do fluxo contínuo. Pode falar, Kátia, por favor. Então, é nesse sentido mesmo, né? De eu ter a iniciativa. É o que você falou, né? Fazer agora. Entende? Eu ter a iniciativa, eu não ficar esperando que um Deus, ou que alguém, ou que a pessoa lá mude. Não. Se aquilo está dentro de mim, eu preciso ter a iniciativa de dar, né? De buscar isso, nesse sentido, tá? Muito grata. Sim. Neirilene, por favor. Seu microfone. Certo. Eu estava analisando aqui a sua colocação da questão do fluxo, né? E quando a gente fecha esse fluxo, não há evolução, né? É como se a vida da gente parasse. E você fica naquela mesmice da dor, do sofrimento, parece que a coisa não anda. A partir do momento que você começa a abrir a mente e tomar consciência da necessidade desse fluxo, né, do dar e do receber e ser a mesma coisa, né, as coisas começam a ficar mais leves, né, e começa a fluir, ou seja, as coisas na nossa vida começam a fluir. E a natureza nos ensina isso, né? A própria natureza, no dia a dia, ela está nos ensinando isso. E nós somos parte dessa natureza, somos o ser mais inteligente e temos dificuldade de assimilar isso. Agora que nós estamos assimilando esse fluxo, né? Do dar e do receber, como falou Francisco de Assis, fala isso, né? Mas só que tem que, como a Sara falou, aprofundando mais a coisa, essa questão lá do Joe Dispense, ele primeiro se amou, né? Porque às vezes a gente preocupa muito em amar o outro. Ah, vou amar o outro, eu tenho que amar o outro. E você esquece de se amar. Né? Ele se amou e falou, eu sou merecedor, eu sou capaz, e fez a parte dele, entregou para o universo, ajeita aí, para mim, o que tem que ser ajeitado, né? E a coisa veio de cima para ele. Né? Foi um dar e um receber maravilhoso. Então, é isso, e a gente tem que estar aberta para esse fluxo, né? Sempre, sempre. O milagre, como se fala, tem que ser diário, né? Tem que ser diário, para ver se a gente realmente evolui com mais rapidez, né? Porque não ficar nesse ciclo constante aí, patinando, né? Tem que sacudir, levar as coisas para frente, tomar essa consciência do que realmente nós somos, do que nós somos capazes, que nós temos um Deus grandioso à disposição. É preciso estar aberto para isso tudo, né? Para esse receber. É isso aí. Muito bom. É bem isso mesmo, é que esse não entender ainda, porque o que eu falei aqui, ela é uma parte, algo mental ainda, né? Mas é uma coisa que eu tento me aprofundar, porque se eu conseguir entender que não tirar a crença que dar e receber não é um oposto do outro, mas que dar e receber fazem parte de um único fluxo,
metade dos meus problemas acabaram. Consegue entender? Porque muitas vezes isso é uma crença. Isso é uma crença mundial, né? Coletiva, humana, da humanidade, sei lá se dá para dizer assim, né? Em que tudo para você ganhar, alguma coisa, né? Ou você tem que dar alguma coisa, para você receber, você tem que ser alguma coisa, estar em algum lugar, fazer alguma coisa, né? Ou seja, cada um vai encontrar o seu aí, o seu onde tem isso, né? Às vezes nós temos problemas com a família por conta disso, não sabemos a ideia do que é o dar e receber nos relacionamentos, no nosso trabalho e conosco mesmo, né? No final é conosco mesmo, mas vamos botar que fica mais fácil às vezes pegar algumas coisas do lado de fora para a gente entender essa ideia de que a gente ainda não entende direito. Bom, por favor, Kátia. Então, Sara, quando você estava falando, aí a questão, daí eu me lembrei do que a Merilene falou, né? Porque ele se amou, amar o próximo como a si mesmo. Eu não coloquei aquela frase como uma oração, entende? É questão de iniciativa. Iniciativa, né? Eu preciso ir para dentro, fazer o trabalho comigo, automaticamente eu entro em fluxo e a coisa acontece. É assim que eu compreendo. É assim? O como vai acontecer dentro de cada um é particular. Alguns de nós, às vezes, precisam de algumas frases maiores na mundo da mente, né? Outras, às vezes, tem que sentir mais um pouco no coração. Vou dividi-lo assim, né? Que é a personalidade, a função química, bioquímica de cada um, ou de ser, na verdade, de cada um, tem o seu próprio talento. Mas a ideia é essa. Se a gente se abre a isso, que é essa força além, maior que nós, né? Isso ainda é também a ideia de que a gente tem medo de Deus, tá? Talvez o dia em que a gente perder o medo de Deus também é outro ganho, né? A questão do não merecimento, né? O não merecimento é medo de Deus. Medo de Deus aí inclui o conceito todo que Deus engloba, né? Os merecimentos, as nossas culpas, os nossos medos, os nossos pecados, né? Porque às vezes a gente não usa, a gente já fala, não tenho culpa, não tenho pecado. Mas a culpa dentro de nós, ela tem muitas facetas, muitas caras, muitos rostos. O pecado em nós, ele também tem muitas facetas, né? Então, assim, pode falar, por favor. Pode falar. Deixa eu contar uma experiência minha dessa questão do não merecimento, né? Uma vez, eu tinha um período estudando muito, sabe? Estudando muito, muito mesmo. E teve um momento, eu não estava meditando, eu acho que eu estava na rua, eu estava chegando em casa, alguma coisa assim. Eu tive um insight assim na mente, me veio, que eu sabia de tudo, que eu tinha todo o conhecimento, que eu sabia de tudo. Você sabe qual foi o sentimento que me veio? Não. Você vê o tanto que nós, seres humanos, somos doutrinados. Eu não posso conhecer isso tudo, não posso saber de tudo, eu preciso sofrer para merecer. Eu falei, meu Deus do céu, chega, me veio assim aquela... Então, o que é isso? Será quantas reencarnações a gente vem com essa crença limitante, né? Seria uma crença limitante isso? Sim, poderia colocar como uma crença limitante, bem limitante. Bem negativa, né? Que nega o direito que a gente tem, né? Pois é, porque nós sabemos, dentro da física quântica, que nós somos conhecedores de tudo, nós temos tudo está à nossa disposição, né? Pois eu tive isso na mente que me deu um medo, que eu sabia de tudo, tinha conhecimento de tudo. Veio assim aquela...
Aí me veio, ao mesmo tempo me veio, eu não posso ter conhecimento de tudo, eu preciso sofrer tudo para merecer, para ter conhecimento de tudo. E foi uma coisa assim que eu fiquei assim, mas isso foi para entender o nível de limitação que eu estava me colocando, entendeu? E o nível de limitações que nós, seres humanos, né, nos, nos levamos, né, a tanta dor para merecer algo. Não, só se você alinhar no amor, você alinhar com Deus, você vai tendo o conhecimento, vai tendo o que você quer, né? Não é só essa experiência. Queria passar para vocês o tanto que a coisa é forte dentro da gente. Mas isso também, Neire, faz parte da domesticação. A gente é muito massacrado assim, para ter alguma coisa tem que batalhar, tem que ser guerreiro. Não, tem que merecer, se não merecer, não é assim? Isso faz parte da domesticação também, por isso que a gente traz isso. Entendeu? Isso mesmo, a domesticação. É isso aí, esse lado aí. Junto com crença limitante, vira uma salada. Mas é bem assim mesmo que a gente... isso é uma forma de entender esses detalhes que a gente está estudando. Medo de Deus, de não ser merecedor, porque isso bate na nossa porta sempre, né? Para questionar, entre aspas, aí, né? A ideia da fé, né? Que é aquela coisa. Quando você é convicto do milagre, a fé é verdadeira. Ela não se sai dali, ela não tem como sair porque é real, né? Aí acontece aí as bases falsas que levam a essa coisa que você comentou, de às vezes não, né? Imagina, era algo para ser excelente, né? E foi ruim, né? Foi ruim por quê? Porque você não ganhou nada com isso, né? É nesse sentido. Não ganhou nada, entre aspas. Hoje você entende que você pode aprender com esse nada, né? Que você não ganhou. E é ele que está te limitando, talvez, a receber isso que você chegou a pensar que tinha. Ou olhar para ver, né? Sentir que tinha, na verdade, né? Então é bem interessante. Eu acho isso sempre interessante. Então, por isso que a gente começa também a ver que nem tudo não existe ruim nem bom. Existe um momento presente. No seu momento presente, você falou para você, não você, mas que não era merecedor. Então você olhou aquilo e falou assim: bom, agora então vou trabalhar para merecer. Deixar de pensar assim, deixar de me sentir assim. Seria a melhor forma, né, de aproveitar o tempo construtivamente, né, a linha temporal, né, aproveitar a vida, porque a linha do tempo é a nossa vida, gente. Cada um de nós tem uma linha de tempo aqui, né? Uns vão durar mais, uns vão durar menos, e é esse que é a ideia. Por favor, Lirilene. E o que me colocou isso aí, que eu não tinha consciência da profundidade da minha, da minha domesticação, entendeu? Desse bloqueio enorme que tinha dentro de mim. Eu não tinha noção. Falei, meu Deus do céu, isso é uma loucura. Mas foi, quer dizer, foi positivo, né? Foi uma experiência no momento presente ali que foi positivo, porque eu teve a oportunidade de eu me conhecer, entendeu? Naquele momento. Tá, obrigada. A gente coloca como positivo porque você está fazendo isso sobre si, está trabalhando sobre si. Mas talvez se fosse uma outra realidade, um tempo atrás, não necessariamente sobre você, mas quantas, né? Aí a gente entra na ideia do vítima. Né, vem a ideia ruim. Botar essas palavras, né? Porque eu já. Mas vem aquele peso da separação, né? É bem por aí. Alguém mais quer falar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa? Porque a gente já deu horário agora. Kátia, por favor. Eu quero pedir, Sara, se você não pode explicar o 17 para nós. Mas a gente não leu, tá? Vamos pegar esse pedacinho, então. Por favor, ó. Grata. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam.
Alguém quer explicar? Eu vou ler de novo. Ó. Milagres transcendem o corpo, ou seja, transcender ultrapassam o corpo, né? Estão além do corpo, né? São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Foi o que você explicou, né? Então, Nerilene. Microfone. Como ele explicou lá no vídeo passado, que o milagre ele é originado da mente, né? E não do corpo. Se está na mente, é algo invisível, né? É algo que ele se dá com a energia. São trabalhos mentais feitos nas energias que nós manipulamos, como pensamos. A partir do momento que você pensa algo positivo, bom, alinhado com o Criador, há uma possibilidade do milagre ali. A partir do momento que você não está alinhado com o Criador, com o divino em si, não há milagre, é a mágica, né? Que ele fala lá. É algo ilusório. É algo ilusório. Mais ou menos que eu entendi isso aí. O que vocês acham? Então, eu entendi mais ou menos o que você disse, eu acho que é mais ou menos perto do que eu vou, a colocação que eu vou fazer, mas, assim, quando a gente está numa prática nossa, e aí a gente fez, né, toda a preparação e tal, e aí a gente se conectou, o doutor Joe adora falar a palavra, conectar. Quando a gente conectou, o que aconteceu? Fala assim, um milagre transcende o corpo. Tem corpo lá? Não tem, né? Aí ele fala assim, são passagens súbitas para a invisibilidade, né? Não é essa a ideia que acontece dentro da gente? Eu penso que a Maria já viveu essa experiência. Ela não precisa ser aqui ninguém é mestre em meditação e nem guru em meditação, mas a gente já com certeza já foi a espaços internos e nesse espaço quântico a uma distância já maior. Então a gente já não sente o corpo, a gente não vê nada, né? No início, né? Não é invisibilidade, ou seja, a gente está no vazio, né? Daí ele fala assim, distante do nível corporal, que a gente esquece que é um corpo, a gente vai esquecendo que é um tempo, a gente vai esquecendo tudo, vai sumindo tudo aquilo daí. Daí ele fala assim, é por isso que curam. Porque onde que está a cura, gente? não sei. Além do tempo, além do corpo, além do espaço, está na eternidade. Então, a ideia, por isso que a gente se expande, por isso que a gente se desloca num espaço maior, né? Se abre mais, Sim. né? Se doa mais. E aí se doa Expande mais. Expande, vibra se mais. doa o espaço, né? Para o quê? Receber ao mesmo tempo. É o fluxo constante, né? É o fluxo, ele é, né? Que nem fala, acho que é movimento. Eu sei que fala touro, não sei se é touro ou tora, que é como se fosse fluxos de energia assim, 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 assim. Ou seja, né? Entrega, a gente não fala entrega para, não é, né? Não tem as várias frases, cada frase daquela é a ação intencional. Internamente você tem que fazer ela dentro de você. Se é para dentro, você vai para, se é para fora, você vai para fora. Se é para dentro, você vem para dentro, né? Foco aberto, foco fechado, entrega, recebe, não é assim? Sente, consegue sentir nas suas ancas? Consegue sentir em volta do seu pescoço? Ou seja, a gente não vai fazendo essa entrega. Então, é mais ou menos a ideia é essa. Então, eu entendo esse 17 assim, mas se alguém quer falar, mas, ó, milagres transcendem o corpo, né? Aí, milagres, a gente estava falando de pedir perdão.
mas transcende o corpo, porque quando você está em presença e pedindo o perdão de uma mágoa, de um ressentimento, você não lembra do seu corpo, você não lembra de nada, você só lembra que você, naquele momento presente, há uma força dentro de você se moveu e ela não deveria estar ali daquele jeito, porque ela está equivocada, ela está errada, ela está apoiada numa ilusão. Aí você se move, né, de dentro para fora, ou de fora para dentro, por isso que a gente passa a ver que... E você pede o perdão. É invisível, subitamente, como fala aqui, subitamente... passagens súbitas à invisibilidade, distante do corpo, entende? E cura, né? Essa é uma frase, ela é meio simbólica, mas eu estou tentando explicar assim, né? Mas eu penso que se vocês forem no mundo das sensações, que eu acho que é mais fácil de entender o que eu estou falando, né? Conforme a gente, né? Que a maioria de nós conhece o que... A maioria não, eu penso que todos aqui conhecem já o que eu estou querendo dizer com relação às práticas, com relação a esse movimento que a gente até conversou antes, do perdão, né? Ou mesmo que foi, como foi falado, da limpeza de memórias, que está ligado ao Ho'oponopono. Então, é nessa ideia. E aí, a ideia é que a gente vai se desligando do corpo. E aí, ele passa a ser só um veículo do espírito. Sem a gente se deixar... ele passa a ser algo confortável, mais agradável e mais fácil de curar também. Curar mesmo de danos físicos, né? Aí, né? Seja dor de cabeça, dor aqui, dor ali, isso, aquilo, né? Cada um tem as suas perebrinhas, seus negocinhos para arrumar, né? Porque o ego é ego, ele está aqui usando e se lambuzando do nosso corpo, né? Bem ou mal, a gente tem que cuidar dele. Sem corpo, nenhuma passagem súbita vai acontecer. Tá bom, gente? A gente já passou do limite, tá? E aí a gente se encontra aí alguns domingos. Tá? Um grande abraço, boa tarde, muito obrigada. Tchau, obrigada. Um abraço para todos. Gratidão. Desculpe Gratidão. meu atraso, tudo.